Olá, meus amigos, quero saudá-los, dizer a alegria de estar com meus queridos irmãos, estudando a lição número 13, a lição de segunda-feira, nova vida no céu, uma nova existência. Dia de hoje, segunda-feira, 21/12. Estamos estudando esta lição que fecha o trimestre, que fala sobre educação e redenção. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras encorajadoras, para levar as pessoas, motivar as pessoas a estarem assim, sendo resistentes e perseverantes nas lutas. Essas palavras nos enchem de ânimo e nos fazem ter uma visão assim de uma nova existência através do Senhor Jesus Cristo. Se houve alguém que poderia estar prometendo algo concreto e bom, essa pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança nele nos mantém motivados neste mundo que os poetas chamam de vale de lágrimas. Diz que a pessoa nasce chorando e quando deixa esse mundo, deixa as pessoas chorando também. Jesus Cristo, ao falar para os seus discípulos que ele iria embora, em São João 16, verso 20, ele diz assim, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que isso? Por causa daquilo que Jesus estava prometendo para eles. Uma mulher muçulmana, maometana, ela procurou o missionário porque sua filha morrera aos 16 anos. E ela então perguntou o seguinte para o missionário, o que os senhores da missão fizeram com a minha filha? O missionário disse, não fizemos nada. Por quê? Aconteceu alguma coisa que possa mostrar alguma culpa nossa? Ela disse, olha, minha filha morreu com um sorriso nos lábios. Geralmente não é assim que o nosso povo morre. Os muçulmanos têm uma outra forma de morrer. Mas minha filha morreu com um sorriso nos lábios. E eu quero saber o que vocês fizeram para ela. O missionário disse, eu já sei o que aconteceu. Ela recebeu motivação para uma vida eterna, prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso sua filha morreu com um sorriso nos lábios. Aquela jovem aceitara Jesus Cristo e para ela a morte não era o fim. Havia uma nova chance na segunda vinda de Jesus através da ressurreição. A pergunta número 2 da lição de segunda-feira tem o seguinte enunciado. Como o Apocalipse nos mostra a diferença entre a vida que temos agora e a vida proposta por Deus para o céu. Qual é a diferença que o Apocalipse nos mostra? Temos o Apocalipse 21, verso 4, que diz o seguinte, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, para a pergunta, como o Apocalipse nos mostra a diferença entre a vida que temos agora e a vida proposta por Deus para a eternidade, a resposta é, a dor e o sofrimento provocados pela morte nunca mais acontecerá. E tudo será perfeito como Deus planejou desde o princípio. Nada impedirá a felicidade. Nesses tempos de pandemia, nós estamos vendo muitas pessoas que nós amamos baixando a sepultura. Estamos vendo pessoas com esperança no coração, mas as lágrimas brotam dos olhos naturalmente quando se vê a perda de um ente querido. Por isso que essa lição de hoje ela é tão importante, porque ela fala de algo que nós estamos vivenciando hoje, o fim da morte. A morte já não mais existirá. Deus nos promete algo novo para a vida eterna. Uma vida sem dores, uma vida sem tristeza, uma vida sem cansaço, uma vida sem violência, uma vida sem medo, sem traumas. Algo assim maravilhoso de se vivenciar. Quando nós estamos de férias, estamos passeando em algum lugar gostoso, a gente pensa assim, puxa, eu não queria mais sair daqui. Eu queria que a minha vida fosse assim para sempre. A gente não pensa em conta, a gente não pensa em problemas, não pensa em dificuldade, não pensa em dor, não pensa em doença. A gente está naquele momento gostoso de férias e de lazer. E como isso é maravilhoso, como o ser humano gosta dessa paz, dessa tranquilidade. Deus prometeu uma felicidade eterna para os seus filhos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nunca passou pelo coração do ser humano. É isso que Deus está preparando para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9, essas palavras estão descritas ali. Pergunta número 3 da lição de segunda-feira. Como será a nova vida que Deus preparou e que Ele quer dar para todos?
Vai haver uma nova vida. Mas como será essa nova vida? Olha a descrição que a Bíblia fala sobre isso. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: virá, pois, o dia do Senhor como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e as obras que nela há na terra serão descobertas. Ora, diz o apóstolo Pedro, se todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas deveis ser em santo trato e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do Senhor Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos e aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse 21, verso 1 diz o seguinte: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus mesmo estará com ele, e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, venha, que de graça eu darei de beber da água da vida. Queridos, que expressão linda! Um mundo onde não haverá mais injustiça. Um mundo onde não haverá mais dor. Então, para a pergunta, como será a nova vida que Deus preparou e que Ele quer dar a todos? A resposta é: Pedro profetizou a destruição de tudo nesta terra pelo fogo que a purificará. E João mostrou que Deus fará nova todas as coisas e trará para a nova terra a nova Jerusalém. A expressão de mudança nesses versos é: porque já as primeiras coisas são passadas. Ellen White escreveu: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. O fogo que consome os ímpios purificará a terra, e todo vestígio de maldição será removido. Meditações Matinais, 1995, na página 379. O que Deus preparou para os seus filhos é algo que não passou pelo coração humano. A gente pensa, a gente fantasia, imagina algo bonito, baseado naquilo que nós já vivemos de bonito. Nós vivemos, às vezes, uma praia bonita, um pôr do sol à beira-mar, um lugar bucólico com uma paisagem linda, com gramas verdinhas, com um regato, com pássaros cantando, uma rede preguiçosa para a pessoa deitar, uma refeição maravilhosa, a família bem, as pessoas sorrindo, um momento de paz que a pessoa desfruta. A pessoa pensa: que coisa maravilhosa que eu estou vivendo. O apóstolo Paulo diz: melhor do que tudo isso é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Por isso, vale a pena ser fiel para desfrutar a nova existência preparada pelo nosso Salvador. Se você quiser viver esses momentos, precisa estar se preparando desde já, através da comunhão com Deus, através de uma vida consagrada ao Senhor. Deus não vai levar para o céu uma pessoa que não quer estar lá. Um homem disse para o seu sobrinho: eu não quero ir para o céu. Lá não vai ter bar, lá não vai ter bebida, não vai ter vodka, lá não vai ter mulher, lá não vai ter assim balada. Eu não quero ir para o céu. Então o filho disse: olha, o sobrinho disse: tio, existem muitas coisas nessa vida que o senhor também não gosta. O senhor não gosta, por exemplo, de esgoto. O senhor beberia um copo de esgoto? Eu não. O senhor beberia um copo de cachaça que tivesse criolina dentro? De jeito nenhum. Então, são coisas que hoje o senhor vive aqui e são coisas que a gente não gosta. Então, no céu só vai ter coisa que a gente gosta. Por isso vale a pena nos prepararmos para um dia estar no céu. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João disseram que vale a pena a pessoa se esforçar através do Espírito Santo para alcançar um nível de espiritualidade que nos dê direito a entrar para o céu. E isso será através da segunda vinda de Cristo, que é o primeiro momento.
Deus abençoe o seu coração. Que haja uma bênção de fé na sua vida, para que você possa pensar, eu preciso estar nesse céu. Sabe por quê? Porque o céu não vai ter graça sem você. Que Deus te abençoe. Amém.